E aí, por que eu trouxe essa primeira definição, essa primeira abordagem? Porque a partir desse entendimento, desse alinhamento aqui com todos vocês do que é uma tendência, a gente traz 5 princípios que guiam a gente da Box em estudos de futuro em tendências. Então, a gente tem 5 princípios que vão ser sempre vão encontrar esse ponto de partida. Conjunto de informações, vocações, novos caminhos e afins. Eu vou entrar aqui no primeiro, como eu trouxe ali atrás, né, a nossa abordagem também, ela se distingue um pouco. E aqui, gente, não é nenhuma crítica, nenhum julgamento de valor sobre outras formas de se trabalhar com o futuro. É o como a gente trabalha. Então, muitas empresas, muitos profissionais trabalham com a ideia de previsão de futuro. Deixa eu te mostrar o que vai acontecer, quase que determinista em relação a um projeto. E a gente está buscando o quê? O que está sendo construído, né? Não, então, a gente não está dizendo assim, ó, aquilo vai acontecer, aquilo está determinado dessa forma e vamos ali. Não, a gente está buscando o que está sendo construído e aquele conjunto de informações mostram, né, como a construção acontece a partir de alguns pontos de informação que vão se somando. Então, o que a gente diz para os nossos clientes é que o futuro não é um ponto de chegada. Ele é um caminho a ser construído. E como ele é um caminho a ser construído, é super importante que a intenção de construção também esteja nos nossos presentes. Então, se eu, Henrique, acredito que o futuro vai ser um lugar mais sustentável, por que eu não tenho práticas sustentáveis hoje na minha rotina? Então, eu não estou preocupado com descarte de lixo, eu não estou preocupado se eu vou ter o quanto eu consumo de energia ou não. Se eu não tenho essa preocupação no presente, como que eu vou acreditar que o ponto de chegada é um futuro mais sustentável? E esse é uma provocação, um ponto importantíssimo para nós da Box, porque a partir do momento que você coloca a construção, você cobra a intencionalidade e você cobra as ações no presente. Tudo vai se resolver em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas? Claro que não. É preciso criar caminhos para isso, a gente vai abordar isso no curso, mas é super importante entender que isso vai ser construído. Então, se eu quero ter uma vida mais saudável, se eu quero ter um corpo mais atlético, eu vou iniciar o CrossFit. Por quê? Porque eu sei que lá na frente, aqui é um exemplo, tá, gente? Eu particularmente abomino o CrossFit, nada contra quem faz, mas aqui exemplificando, porque eu sei que o CrossFit pode ser um caminho que eu tenha o resultado físico que eu quero. Assim, quando, eu quero ganhar um dinheiro de uma forma mais rápida, mais acelerada, eu vou começar a trabalhar no mercado de stock options, de ter opções de vou negociar isso com o meu trabalho, vou comprar ações, porque pode ser que eu construa um futuro de riscos, mas que eu consiga ganhar dinheiro rápido num curto prazo. Eu, de repente, quero trabalhar em casa para ficar com meus filhos, para ficar mais perto da minha família, o meu emprego não permite. Eu preciso me organizar e começar a procurar algo para construir um futuro onde eu possa trabalhar de home office. E, por fim, se eu quero fechar trabalho, se eu quero ter uma empresa de futuros e tendências, eu preciso ter um plano para saber o que eu levo, o que vai despertar interesse do mercado, para o mercado querer me comprar e, por fim, eu conseguir construir essa empresa. Então, veja bem, tudo é construção. E aqui eu vou trazer um primeiro exemplo para vocês. A gente vai ficar hoje bem conectados aqui na indústria de alimentação. Quem já fez os outros cursos, a gente já falou de várias indústrias e hoje a gente resolveu, nessa aula aberta, trazer esse universo. Então, vamos lá. Aqui eu vou começar vou passar a Fê adora a cultura pop como fio condutor. Adoro, Então, gente, aqui, desculpa. quem nunca viu De Volta para o Futuro vai ver um trechinho dele, mas eu acho que boa parte de vocês já viram. Então vamos lá, o que está acontecendo nessa cena aqui? E vamos imaginar que dentro dessa cena a gente está vendo a imaginação de um diretor de cinema em 89, antes dos anos 90. Então ali, tem um aparelho que você bota uma mini pizza. Inclusive o aparelho tem marca, olha a intencionalidade. Quem vai te entregar isso é Black Decker. Aquela pizzinha se tornou uma pizzona em poucos segundos. Tá todo mundo comendo. Tá todo mundo ali saudável, vendo seu óculos consumindo seu óculos de inteligência, de realidade aumentada, realidade virtual. As pessoas estão num ambiente onde eu vou pegar aqui a minha frutinha que está sendo cultivada, né, num ambiente dentro de uma casa. Está repleto de aparelhos. Então aqui existe uma formação e uma materialização que nos dá algumas pistas de uma imaginação de futuro. E aqui, o que acontece, né? Tipo, quando a gente pensa em futuro da indústria da alimentação, viver sem fome, erradicar, né, a fome do mundo,
alimentos nutritivos, sabores em abundância. Isso talvez seja um dos sonhos mais antigos e universais que exista na humanidade, sem a gente se dar conta. No futuro, né, vamos nos alimentar com pílulas. Se os alimentos vão ser escassos, se a população vai aumentar, talvez pílula seja um caminho para isso. E o mais interessante é que o Aaron James Belasco, que é um autor, né, um pesquisador de alimentos e escritor, ele já trazia que mesmo ali atrás, né, muitos anos atrás, no começo da humanidade, já existia esse fascínio pela refeição em pílulas, né, em micro superalimentos. Então, talvez os humanos não imaginassem que fosse uma pílula, mas que um grão pudesse nos nutrir. Então, esse não é só um imaginário que estava acontecendo ali na ficção científica dos anos 80, mas também no mais tardar que a gente volta da história da humanidade. Isso está super presente no sci-fi também, na ficção científica, né? A capa da Science Fiction Magazine, em 1960, tem lá um ser humano com uma pílula na mão, né? Na cultura pop, quem aqui já assistiu os Jetsons, né? Os Jetsons toda hora tinham essa coisa que você quer uma pílula de qual sabor, né? Uma pílula sabor hambúrguer, enfim. Então, o que acontece aqui? A gente está hoje, 60 anos depois, vou pegar ali dos Jetsons e da Sci-Fi Magazine, a gente está comendo em pílula. A gente, depois de tudo isso que foi imaginado, desses nanoalimentos que se tornam macroalimentos do filme do De Volta para o Futuro, esse pensamento que existe do superalimento, isso chegou, a gente está comendo isso, a gente está consumindo isso? Não. E por que a gente não está consumindo isso? Porque o que a gente percebe quando a gente olha? Existe uma indústria investindo para construir essa realidade. Existia, quando a gente começou a Box, eu lembro que a gente fez um trabalho de alimentação e esse imaginário já permeava a nossa cultura. Existe alguém trabalhando simplesmente por essa ótica da nanoalimentação? Existem nódulos, claro que existem pequenos sinais, existem pequenas iniciativas, mas se não existe um conjunto de informações para além da ficção científica, para além de um pesquisador, para além de um desenho animado, para além, provavelmente aquele futuro não vai ser construído, porque ele está sendo construído mais no imaginário do que na solução e na indústria. Por isso que ver se algo está sendo construído é tão importante, porque senão a gente pode coletar informações super inspiradoras e criativas, mas elas não sendo cruzadas, não formarem um conjunto, não trazem algo tão forte, tão consistente. Por outro lado, existem as tech trends. E as tech trends, elas são o que muitas vezes, vão aqui para o nosso segundo ponto, empurram, nossa, Henrique, tem uma nova tecnologia, agora tem a pílula. Ou agora tem um aparelho novo, um aplicativo novo, um hardware novo que lançou. E isso vai fazer com que ganhe-se muita escala um determinado tipo de consumo. Afinal, as tendências estão na mão da indústria, a tendência está na mão das empresas. E o que a gente traz aqui? Que sim, é importante olhar as tecnologias, é importante olhar as novas tecnologias. Mas o que o comportamento nos revela? O que o comportamento das pessoas está trazendo? Então, ali também, só para dar uma pista rapidinho, será que as pessoas, a grande maioria das pessoas, estava buscando soluções em pílulas? Ou será que as pessoas estavam buscando outras coisas? Será que as pessoas queriam matar o ritual do almoço de domingo para trazer as pílulas, principalmente quando a gente pensa, né, em contextos mais coletivos? Então, veja bem, é super importante olhar para o comportamento, porque o comportamento ele começa a determinar quais tecnologias vão para frente e quais não vão. Não é o contrário, não é a forceps que as empresas tecnológicas determinam o futuro de uma sociedade. As tecnologias têm um forte impacto quando pensamos em tendências. E, de novo, quase todas as abordagens priorizam as tecnologias e a gente prioriza o comportamento. Então, a gente não pode desconsiderar nunca a força das pessoas, da cultura e do contexto no qual elas estão inseridas. Então, vamos partir aqui de uma afirmação que no futuro não vamos mais comer carne. Por quê? Porque já existe tecnologia suficiente para não ter que mais, né, se produzir carne. Tem as plant-based, né, as tecnologias baseadas em plantas, cresceram e se difundiram. Hoje tem um monte de marcas como a Plant Plus Food, que permite que se torne mais acessível, mais saudável. A gente tem o Cultured Meat Technology, né, essas culturas de carne, de uma variação muito grande de carnes e de proteínas, também com alta tecnologia. Olha como a tecnologia andou, né? A gente vê a Upside Foods produzindo carnes a partir de células dos animais, mas sem envolver os animais, né? A morte dos animais, o cuidado, a criação dos animais. O Made from Air, inclusive, existem tecnologias que permitem a gente captar
e criar proteínas a partir, né, da extração de nutrientes que existem no ar, no plants, no animals, né, sem plantas, sem animais. Então a gente tem a Solein e a Solar Foods, que trabalha, uma empresa finlandesa que trabalha com esse tipo de tecnologia. O nosso ponto é que tudo isso é muito legal e muito interessante. É importante ver para onde a indústria está olhando e para onde. Então, essas empresas todas estão, a partir de tecnologia, construindo possibilidades. Porém, vamos olhar para as pessoas. E a comida tem um papel social e identitário na vida das pessoas, né? Então, abandonar simplesmente um tipo de alimento que faz parte da nossa história não é tão simples. E aí a gente pode, inclusive, olhar empresas que esticaram essa corda e começaram a criar possibilidades de carne que nem chegavam, né, até nós. Então, para além dos limites, para além da domesticação, então carne de leão, que já também existia em todo o imaginário, né, uma forma mais ética de trabalhar, carne de tigre, né? Então, uma startup que permite que a gente coma isso sem precisar, de fato, ter uma fazenda de tigres. Mas será que as pessoas comem menos carne? Ou elas vão diminuir o consumo de carne? Por conta das possibilidades tecnológicas ou por conta de outras motivações? Então é muito importante, porque para essas empresas sucederem, para essas tecnologias vingarem, para essas tecnologias fazerem parte do nosso dia a dia, elas precisam necessariamente se conectar com as tendências comportamentais. E talvez o que as pessoas estejam buscando não seja a tecnologia. As pessoas estejam buscando outras narrativas que atendam aos seus comportamentos. Então, o que significa que o desenvolvimento de uma tecnologia não garante que algo vai ter sucesso. A gente conseguir fazer carne de tigre no laboratório não significa que as pessoas vão passar a comer carne de tigre. Pode ser que sim, mas precisamos olhar as tendências comportamentais e ver para quais tecnologias existem as soluções que estão sendo... para quais comportamentos essas tecnologias que estão sendo criadas e são possíveis hoje estão atendendo. Quais comportamentos elas respondem. E por isso que as tendências tecnológicas são super importantes, a gente estuda todas elas, super importante saber tudo isso que está acontecendo na indústria do alimento, mas a gente precisa entender pelo olhar comportamental. Por isso que a gente determina as nossas tendências a partir de um profundo olhar pelas tendências comportamentais. Então, a gente está olhando compulsivamente as behavior trends, onde pessoas criam novos comportamentos que estão à frente do que o mercado de tecnologias estão disponíveis para entregar. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente só está olhando aqui para o polo da direita, que são as tech trends, que é onde o mercado está lançando uma série de inovações, serviços e tecnologias, mas que muitas vezes não empurram, não se encontram com o consumo das pessoas. Então, essa dinâmica é muito importante. Aonde existem demandas comportamentais, tendências comportamentais que não encontram solução e que o mercado vai precisar seguir. Então, a gente pode mapear uma série de tendências comportamentais, como, por exemplo, as pessoas querem estocar mais proteína, né? Então, existe um boom de consumo proteico, as pessoas querem estocar mais proteína com prazo de validade mais longo, e isso não é possível com a proteína animal. Talvez aí tenha um papel, uma narrativa muito interessante para essas proteínas que não são de origem animal. Então, só para exemplificar aqui para vocês, isso é uma tendência comportamental. Não vamos nunca ignorar e não vamos ser ingênuos, porque também tem muitas tecnologias que surpreendem as pessoas, mostram novas possibilidades. Não é todo mundo que sabia do sorvete de creme com azeite e sal. O Henrique pode trazer um novo produto que a indústria está entregando, uma sorveteria do nada começou a fazer, e isso impacta as pessoas. Então, as pessoas também são surpreendidas. E essa dinâmica é muito importante. Nunca olhar só para um. Olhar sempre para os dois. Aonde as pessoas estão, onde o comportamento das pessoas estão puxando a indústria e aonde a indústria vai, de fato, conseguir impactar as pessoas. E na nossa concepção, aí sim a gente tem tendências poderosas, potentes, e que fazem parte de uma transformação mercadológica.